E-mail da Eide Altman. Como a espiritualidade vê a doação de órgãos? Isso é bom? Se você quer ficar preso a outros seres, é muito bom. Se é teu filho, você doa o seu órgão. Se é tua esposa, você doa o teu órgão. Se é teu marido, você doa o seu órgão. Está dentro do seu DNA e da sua consciência. Não há problema algum em doar o seu órgão para estes seres. Todo ser que não estiver na sua ancestralidade fora da sua consciência será um risco que você vai correr. Se for consciente, eu sei que eu vou morrer, não precisar mais do meu órgão. Vamos dizer que Cristo desce à Terra. E você vai levantar, porque ele vai te ressuscitar. E se tiver faltando uma parte sua, como é que ele faz? Não. Não, porque quando ele te levantar, o teu órgão que está dentro do outro ser vai ter uma força tão grande que ele pode causar danos àquele ser que corre com o teu órgão. Eu sei, mas Mas tem que tomar remédio a vida toda para não haver rejeição, né? Mas vejam bem o que eu estou explicando, Lourdinha. O que você falou plasmar não é plasmar. É trazer de outra realidade aquele seu órgão que você doou. Então, quando o próprio Cristo desce à Terra e te ressuscita, ele vai recriar aquele órgão. E aquele órgão não é necessário ser recriado porque ele já existe. Então, ele será trazido daquele ser que entrará em falência. E daí eu sei uma história assim, que o cara doou e aquele que. Não, daí quando morreu, o espírito daquele não sossegou enquanto aquele que recebeu não morreu. Depois que ele recebeu, aí sim ele ficou em paz, porque daí ele retornou para ele o órgão que ele havia doado. Exato. Mesma coisa que eu acabei de explicar. Só que a consequência seria pior. Porque se você retorna à vida e aquela energia em partícula que está com outro ser e necessita retornar a você, o Cristo não vai recriar o seu órgão. Ele vai trazer o seu órgão que já existe, porque ele sabe que existe. Então, por que ele recriaria algo novo que já existe? Tudo já existe. Então, as consequências das escolhas de vocês são graves. E devem ser tomadas com responsabilidades as escolhas. E pensando. Não tem problema nenhum em pensar. E a doação de sangue? Mesma coisa. Teu sangue, da sua ancestralidade, teu sangue para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa. Para a sua ancestralidade. Vejam assim. Vamos dizer que a Fabiana é um rio. E que esse rio corre equilibradíssimo dentro dela. A Fabiana precisa de uma doação de sangue. Hipoteticamente falando. Não é real isto. Ela recebe um sangue, teoricamente pela ciência da Terra, compatível ao sangue dela. Não é por casualidade que o Davi e a Fabiana têm o mesmo sangue. Vamos dizer que a Fabiana receba um sangue incompatível com o sangue dela. E já aconteceu. Só que isto não é real. Então, como é o nome disso? Se o sangue dela é um rio equilibrado, funcionando corretamente na natureza.
deságua uma outra fonte. Não, No rio? Não. não. Está no Se caminho. fosse poluição, pode poluir. Está no caminho. Lourdinha. Lela. Para não sabe tudo lá dentro. E vai acontecer o que com o rio? Contaminar ainda é muito sutil. Não, porque parece Vai que encher. Lela? Vai acontecer o que? Se não é, não vai ficar contaminado, Tu, Mônica. se densificar, Pedro. Eu falei, vai encher. E vai acontecer o quê? transbordar. Transbordar. Transborda? Como é o nome disso? Enchente. Por que que acontecem as enchentes na Terra? E por essas hemorragias, Por que que acontece isso? excesso de água. Dizem excesso de água não. Desequilíbrio. Excesso de irresponsabilidade da consciência coletiva humana. Porque tudo que acontece na natureza é simplesmente o que os humanos fazem neste plano. Excesso de lixo nos córregos. Não. Não. Não tem jeito. Neste caso, é a explicação do sangue. Sim. Quando o humano utiliza de uma doação de sangue que é incompatível com o sangue. Sim, claro. Então, a água dos rios da terra representam as veias do corpo humano. Compreendam isso. Realidade paralela. O sangue que corre em suas veias não é nada mais, nada menos que os véus de água ou as veias de água que andam sobre a terra. É muito simples. Só não vê quem não quer. Comandante, a minha cunhada recebeu a transfusão de sangue exatamente com sangue diferente do sangue dela. E carregou as consequências até o final. Aí tiveram só que tirando o sangue todo e injetando mais sangue do mesmo. Muito fácil de resolver isso. E no fim não resolveu, porque ela teve consequências sérias. Mas é muito fácil de resolver isso. Muito fácil. Cura simples, nítida aos olhos humanos. É que a ciência humana sempre procura primeiro o mais complexo, em vez de procurar primeiro o mais simples. Uhum. Medula óssea. É tudo professor. Exato. Dentro do próprio ser, Fabiano. tudo está dentro. Nunca saiu. Se eu disser aqui que vocês estão na Terra dentro de vocês mesmos, Tem a ver também com as emoções que o outro ser sentia, o fato de levar esse sangue a uma outra pessoa. E o fato de a pessoa estar equilibrada pode se desequilibrar com emoções talvez negativas e coisas de formas que aquela pessoa vivia. aí você vive em uma dualidade linear. Está no caminho. Mas se perdeu um pouco. Porque você contou o tempo da Terra. Mas se você tirar o tempo da Terra, você vai perceber que o que o ser passou está no órgão, está no sangue. E o que o ser está passando na realidade que ele já está existindo, e tudo que ele vai passar no seu sangue, vai passar no órgão que você pegou dele. Então, todo o mal que aquele ser criar no futuro, você também vai estar recebendo. Então, qual é a vantagem de ter uma doação de um ser que, por suas ações, pode ajudar ou prejudicar? Sabe como é que é o nome disso?
Fabiana? Apego, porque não quer permitir que o ser parta e siga em frente. Não é amor isso. É apego. Pode salvar o ser. Se for a vontade do Pai, vai ser salvo. Se não for, não serão. Vocês não controlam isso. Só o Pai controla isso. Porque ele sabe todas as ramificações das escolhas daquele ser. O que vai ser bom para ele, o que não vai ser. Mas teimam ainda em discutir com o Pai. Eu baixo a cabeça e nem burro e escuto. Sim. Eu aprendi a fazer isso com o Davi. E, comandante, ultimamente tem sido feito algumas pesquisas aqui na Terra da criação. Oh, Pedro, Não existe. nem te conto como tem sido feitas as pesquisas. Sim. Mas é sobre o desenvolvimento de órgãos sintéticos do corpo através da utilização de uma medula óssea, como o senhor falou, e a proliferação daquela quantidade de células, gerando, através daquelas impressoras 4Ds, né, a formulação dos tecidos para gerar o órgão. Isso, de certa forma, também traria uma desarmonia para o ser, ou seria um estágio já de como é que a gente pode se chamar, de clonagem? Você tem a capacidade de se autorregenerar. Sim. Como você se autorregenera é problema seu. Pode ser externamente, entre aspas. Nunca é externamente. Sim, é só uma ilusão. Né? Então, se eu utilizo a minha estrutura para reconstruir o órgão e depois eu aplico em mim, isso não acabaria incorrendo numa desarmonia no meu Quem corpo. criou? Eu? De quem é o órgão? Meu, no caso. De quem foi a energia que foi criada? Também minha, nesse caso, né? Então, quais as chances disso não dar certo? Zero, né? Então seria uma solução. Se for interno do próprio ser, sim. Se for algo colocado goela abaixo, Não. não. Gostou do trecho? Participe também da Escola Comando da